Bom, desejo a todos uma boa noite, sejam bem-vindos. Meus agradecimentos aos nossos clientes, amigos e convidados que aqui comparecem, em especial ao nosso palestrante, esse jovem e talentoso professor e juiz, Dr. Renato Sabino Carvalho Filho, juiz federal do trabalho em São Paulo. Agradeço especialmente e afetuosamente o nosso palestrante, o Dr. Renato Sabino Carvalho Filho, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu vou dar um currículo resumido do Dr. Renato, porque o currículo dele é muito grande, então eu resumi o máximo possível aqui. Dr. Renato Sabino é doutor em Direito do Trabalho pela USP, é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, é professor convidado do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor convidado, visitante, seletista e colaborador das seguintes instituições: Complexo Damásio de Jesus, Universidade Anhanguera, Universidade Dom Bosco, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Mackenzie. Tem vários artigos publicados, capítulos de livros, textos em jornais de revistas, apresentações de trabalho, além de participações em bancas de conclusão de curso. Enfim, o Dr. Renato Sabino falará sobre o salário e a reforma trabalhista. Com a palavra. Boa noite a todos. Estamos conseguindo abrir o microfone aqui. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Dr. Branco pela oportunidade de vir aqui voltar a Jundiaí. Agradecer a Janaína também, que fez a intermediação para que eu pudesse vir aqui. E fico muito feliz. Espero que vocês gostem da palestra, senão pelo menos já valeu pelas imagens que a gente viu aqui no Brasil. Eu duvido que a gente cantando não ficava. Essa eu conheço, essa ainda voa, essa eu quero vir. Eu gosto um pouquinho de viajar, então eu fico só já prestando atenção. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o salário e a reforma trabalhista. Eu acho que qualquer palestra de direito do trabalho, de alguém que seja da área trabalhista, vai ser voltada para a reforma trabalhista, porque é o que está na bola da vez. E só tem um ponto aqui para eu esclarecer. Eu vou talvez trazer bastante dúvidas para vocês, trazer talvez bastante discussão, mas nem sempre eu vou dar uma resposta definitiva, porque a gente sabe que quando a gente tem uma alteração muito grande dentro da legislação, e aqui na parte de salário a gente teve algumas alterações, seja por bem, seja por mal, a gente sempre acaba tendo que aguardar para ver como é que os tribunais vão se pronunciar, tá? Como o Dr. Branco colocou, eu sou doutor pela USP, eu só chamo atenção para isso, porque eu concluí meu doutorado no ano passado, e a minha tese foi especificamente sobre salário, tá? Então, além de tratar essa parte da reforma trabalhista, eu separei a parte final com duas situações que a gente acaba tendo muito problema no dia a dia hoje em dia, nosso dia a dia hoje em dia, mesmo atualmente, que é a situação do acúmulo de funções, que muitos advogados devem ter casos assim, o pessoal que trabalha em RH, vira e mexe, fica com a dúvida sobre até que limite que eu posso pedir para uma pessoa fazer alguma coisa fora daquilo que normalmente ela está habituada a fazer. Então a gente vai trazer um pouquinho sobre isso e um pouquinho também algumas pitadas sobre a situação da terceirização, tá joia? Agora, vejam, eu só quero colocar um ponto aqui para vocês. Quando a gente tem uma alteração dentro da lei, como teve a alteração da lei trabalhista, você sempre vai encontrar algumas pessoas que elas são favoráveis amplamente às alterações que foram trazidas pela reforma trabalhista. Normalmente são pessoas que são mais ligadas à empresa, que advogam mais para a empresa, enfim. E sempre tem aqueles que já acho que aqui fica melhor para a gente conversar. E sempre tem aqueles que já de antemão são contrários, porque afinal, em regra, a reforma trabalhista ela piorou os direitos dos trabalhadores. Eu acho que é difícil a gente encontrar alguém que possa dizer o contrário, porque uma coisa é fato: a reforma trabalhista mudou os direitos dos trabalhadores e, em princípio, mudou para pior.
Mas eu não estou fazendo aqui um juízo crítico de se isso era necessário ou não. É isso que eu quero que vocês compreendam. Uma coisa é uma análise objetiva de como era a lei anterior ou a interpretação do TST anterior, como ficou hoje. Mudou para pior? No geral, mudou. Agora, é necessário? Era necessário? Ficou mais justo? Ficou menos justo? Isso daí acho que só o tempo vai dizer. Tá? E eu não quero aqui fazer nenhuma análise quanto a isso, porque quando me chamam para dar uma palestra, apesar de eu sempre perguntar qual que é o público que normalmente vai estar aqui, eu sempre penso que eu estou diante de um meio que as pessoas querem debater. E eu acho que a minha opinião interna, se o que veio aqui sobre a alteração do salário foi justo ou não, neste momento aqui para a nossa discussão vai ser relevante, porque eu preciso trazer como é que a gente pode trabalhar com a legislação. E é isso que eu quero colocar aqui para vocês. Tudo bem? Olha só. A reforma ela trouxe uma grande mudança de paradigmas dentro do salário. Então, eu vou precisar só falar sobre alguns pontos rapidamente sobre o panorama que existia antes da reforma trabalhista. Tá? A reforma trabalhista, ela traz antes da reforma trabalhista, a gente teve muito sedimentado a ideia de que salário é aquilo que é pago pelo seu trabalho. Tudo bem? É pelo seu trabalho. É o que a gente chama de onerosidade. Quem não é do meio jurídico, a gente costuma contrapor assim, o que é gratuito e o que é oneroso. O que é oneroso significa que existiu uma troca. Tá ok? Então por que salário é oneroso? Porque você vai trabalhar, eu vou dar o meu suor, e em troca a pessoa vai me pagar o salário. A contraprestação. Tudo bem? Parece uma coisa simples, mas vocês sabem que isso é uma coisa que mata muita discussão dentro de um processo sobre a natureza de uma verba. Porque quando eu vou analisar, a pessoa chega e fala assim, o juiz, olha, eu recebia R$200 por mês, vou dar um exemplo bem comum que a gente tem, às vezes no dia a dia, motoristas, às vezes recebem R$200 por mês de aluguel de combustível do veículo. Porque eu usava o meu veículo, e pagava R$200 por mês de aluguel do meu veículo, porque eu vou ter o desgaste do veículo, eu vou ter o desgaste disso, o desgaste daquilo, às vezes pago um auxílio combustível para a pessoa, e aí a pessoa, juiz Marcelo, fala assim, mas eu quero que seja reconhecida a natureza salarial desse valor. Primeira coisa que eu vou perguntar, mas isso era pago para você pelo trabalho que você prestava, ou para indenizar o custo do seu carro, para indenizar o custo do seu combustível? Porque se não era pelo seu trabalho, era para te indenizar custo, em princípio, não vai ser salário. Então, esse era um panorama que a gente já tinha desde sempre. Aquilo que eu recebia para poder trabalhar não era salário, o que eu recebia pelo meu trabalho era salário. Tudo bem? Isso daí até que não teve grandes alterações. Agora, o de baixo teve. Quando a gente fala de habitualidade. Vamos entender o que eu quero dizer, para vocês perceberem que no próximo slide, quando for falar de como está hoje, vocês vão perceber uma mudança muito grande. A gente sempre pautou o salário, o que é salário, pela habitualidade. Se você recebia um determinado valor habitualmente, não precisa ser necessariamente todos os meses, até tem de certa forma pacificado como se fosse metade mais um, então como se fossem 7 meses por mês. Se você vê aquilo de uma forma habitual, aquilo vai ter uma natureza de salário. Porque salário não é aquilo que é pago todo mês? Todo mês está recebendo seu salário. Então se eu recebo aquela verba todo mês, além de eu ter que analisar se ela era habitual, eu também preciso analisar essa situação da onerosidade. Então, por exemplo, o aluguel do veículo. O aluguel do veículo era todo mês? Era. Opa, é habitual. Então, calma aí. Pode ser salário. Aí eu vou para aquele segundo ponto. Mas era para o seu trabalho ou era pelo seu trabalho? Tudo bem? A habitualidade sempre norteou muito a gente quando a gente vai definir salário. Querem ver como é que isso foi se desenvolvendo? Vou explicar para vocês. Antes, a nossa lei falava que quando o empregado tinha uma gratificação ajustada, era salário. Quando eu digo que é salário, isso impacta, sabe o quê? Grana, dinheiro. Quem trabalha em RH, quem trabalha na parte jurídica sabe. Se eu estou pagando um salário, não é só salário, tem um pacotão junto. Eu pago previdência, tem custo de INSS, aí o trabalhador ele vai ter renda, então daí ele vai ter que receber, ele vai ter que pagar imposto de renda em cima disso. Então dizer que uma coisa é salário gera custo, além daquele valor. Se você afasta aquilo como salário, fica mais barato. Concorda comigo?
Tá? Por isso que a gente sempre coloca que existe uma tentativa de mascarar a natureza da verba. Eu tento ao máximo possível tirar aquela cara de salário, eu tento jogar no máximo como uma indenização, porque para a empresa fica mais barato. Tudo bem? Fechado? Então olha só, estava na lei antes da reforma, que aquilo que era ajustado como salário era salário. Aquilo que não era ajustado como salário não era salário. Estava na lei como gratificação ajustada. Ficou ótimo para as empresas, mas muito bom. Porque quando um trabalhador chegava lá, isso eu estou falando lá atrás, tá, pessoal? Estou falando de décadas atrás. Quando um trabalhador chegava e falava assim, olha, eu recebia 300 cruzados, que devia ser naquela época, tudo mais, mas vamos atualizar, eu recebia R$300 por mês. A empresa chegava e falava assim, não, mas sabe o que é? Esse valor eu não pagava como salário. O meu intuito quando eu paguei era que fosse uma indenização. Aí, qual que era a tese da empresa? Eu não ajustei isso como salário, eu ajustei que era uma indenização. Se eu ajustei e a lei fala que a gratificação ajustada que é salário, um abraço. Você não vai ter aquilo reconhecido como salário. Agora vai lá. Vocês me ajudem. E eu que estou lá como juiz tendo que julgar um processo. Como é que eu vou conseguir exigir que um advogado prove qual que era a vontade da empresa quando ela pactou aquilo? Não dava. E lógico, que sempre a vontade da empresa era tentar mascarar e jogar como indenizatório. Tudo bem até aqui? Sabe o que aconteceu? A Justiça do Trabalho mudou isso. E não é só a Justiça do Trabalho, tá? O Supremo também mudou. O Supremo Tribunal Federal, que está lá no topo, que dita efetivamente a palavra final até em ponto constitucional, o Supremo disse o que o TST já dizia. O que define a natureza salarial da verba não é a sua vontade, o quanto que você ajustou, é a habitualidade. Se você pagou habitualmente aquela parcela, você pagou habitualmente todos os meses, aquilo vai ter natureza salarial. O que importa para mim não era a sua vontade. O que importa para mim é se você pagava aquilo habitualmente. Tá ok? Quer ver uma coisa prática? O trabalhador chega e fala assim, eu ganhava um fixo de R$1.000. E todos os meses eu recebia comissões de R$300, R$400. A empresa chegava e falava assim, não é comissão não, é prêmio. É prêmio, é legal. Então, eu mudei o nome, mudou a natureza? Vamos lá, vamos por partes. Você pagava aquilo pelo trabalho que a pessoa recebia? A pessoa fazia lá, tinha lá uma meta, né? Olha, se atingir essa meta vai pagar tanto, se atingir essa meta vai pagar tanto, mas o nome era prêmio. Eu falo, tudo bem. A minha pergunta era habitual? Era. Todo mês, praticamente, a pessoa recebia. Um mês ganhava 200, outro mês ganhava 300, outro mês era 200 e pouco. Importa para mim o nome? O que importa para mim é que aquilo era pago pelo trabalho, que aquilo era habitual. Então, o que acontece? Pelo que o Supremo dizia, se você pagasse um valor habitualmente para aquela pessoa, pelo trabalho da pessoa, em princípio aquilo ali era salário, mesmo que você quisesse mudar o nome. Eu podia, ao invés de colocar prêmio, eu colocar indenização. Indenização por meta batida. Opa, não sou muito bem, mas a empresa podia colocar, ué. Perceberam o que eu quero colocar, o que eu quero expor para vocês antes da reforma trabalhista? Esse é o meu critério. Eu vou analisar se aquilo era pago habitualmente. Fechado. O que aconteceu, pessoal? A reforma trabalhista, ela veio com uma filosofia aqui na área do salário. E isso daí eu não estou dizendo uma coisa que foi escondida, não, tá? É uma coisa que foi amplamente dita nos debates quando foram lá no Congresso, tá? Eles disseram, a gente vai restringir aquilo que é salário. Esse foi o intuito do Congresso. Isso não foi escondido, foi dito abertamente. A nossa ideia é restringir o que é salário. Sabe para quê? Para que a empresa possa pagar mais. Então a ideia deles é assim, ó. Lembra que eu falei que quando você paga um salário, você tem INSS, você tem Previdência, INSS é Previdência, né? Você acaba tendo hora extra, vai aumentar por conta disso, você tem um efeito cascata quando você tem uma coisa reconhecida como salário. Aí, os congressistas disseram assim, não, a gente faz assim, se a gente reduzir o que é salário, a gente consegue pagar mais, porque a empresa sabe que aquilo não vai ser reconhecido como salário.
Se a empresa sabe que aquilo não vai ser reconhecido como salário, ela pode falar, então eu não preciso pagar só 200, eu posso pagar 400, porque aquele custo que eu pagava de previdência eu já posso dar para o próprio trabalhador. Essa é a ideia dessas alterações que nós tivemos na reforma. A gente está aí com um pouco mais de... Estamos chegando em 6 meses de reforma. Acho que ainda é muito cedo para a gente poder concluir se esse objetivo foi alcançado ou não. Tá? Mas uma coisa é fato. Mudou bastante. Sabe por quê? Olha só. Olha como é que funciona agora. O artigo 457, parágrafo 1º, ele me delimita o que é salário. Olha o que ele me coloca como sendo salário aqui no artigo 457, parágrafo 1º da CLT. Ele fala que integra um salário a importância fixa estipulada. Lógico, que ele vai lá, 1.000, 2.000, 1.200, 1.300, 1.400, 5.000, 6.000, não importa. Aquele fixo que você estipulou com a pessoa é salário. Até aí tudo bem? Vamos lá, próximo. As gratificações legais. Ou seja, só aquelas gratificações que estão previstas na lei. Agora, você me achar uma gratificação que é prevista na lei é difícil. Eu posso até tentar elastecer isso aqui para jogar um adicional. Com um adicional de insalubridade, uma coisa assim. Todo mundo compreende que é uma gratificação? Logo no início, eu cheguei e falei, estou grato pelo convite. Gratificação vem disso, vem de agradecer. Termo gratificação vem daí. Então, quando você fala para mim que você recebeu uma gratificação, pelo nome, eu vou chegar e falar assim, e o que você fez de bom para ganhar uma gratificação? Porque a gratificação lá no início, lá na década de 40, era isso. Você fez uma coisa muito boa, puxa, que bom, estou te dando uma gratificação. É aquilo que hoje a gente chamaria de prêmio. Uma gratificação porque você foi funcionário do mês. Só que com o tempo algumas gratificações começaram a ser incorporadas no nosso dia a dia, né? Tipo a gratificação de função. Eu tenho uma função de confiança, eu sou gerente. Então eu recebo meu salário mais a gratificação de função de gerente. Está na lei? Lei não diz. Nenhuma lei me obriga a dar. Tem alguns dispositivos da CLT que falam. Mas fora esses dispositivos que falam de gratificação de função na CLT, não tem nenhum outro. Tá? Então, apesar de a reforma ter colocado gratificação legal, a gente vai ficar basicamente com a gratificação de função. Então, ó, eu estou com salário, gratificação de função, e depois as comissões pagas pelo empregado. É porque comissão, na verdade, pessoal, é salário. Eu posso fazer um valor fixo ou um valor variável. O valor variável normalmente vai ser por essas comissões que a gente costuma fazer. Tudo bem? Olha isso. Então, pela lei hoje, só vai ser salário. Se for aplicar a lei do jeito que está, só isso daí é salário. Agora eu pergunto, mas só isso mesmo que é salário? Porque, olha, a gente tem um hábito, vou colocar aqui, hora extra. Se você receber várias horas extras por mês, quem atua, quem advoga na área trabalhista, se o juiz condenar a pagar hora extra todos os meses, ele vai mandar pagar reflexo? Vai. O que é o reflexo? É dizer assim, poxa, você não recebeu R$200 de hora extra todos os meses? Por que no seu 13º esses 200 não vão estar também? Por que nas suas férias os 200 também não vão estar? Por que no seu FGTS os 200 também não vão estar? Isso é o que a gente chama de reflexo na área trabalhista, para quem não é tão da área. Tudo bem? Então, você vai me dizer, olha aquilo que eu coloquei no slide anterior. É habitual, eu recebia todos os meses. Pode até ser que no mês ou no outro eu não recebi, mas se aquilo é habitual, aquilo vai ter natureza salarial. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Recebia com habitualidade, vai ser salário. Veja, ainda que a lei queira colocar só essas 3 verbas, não tem como fugir de outras verbas que pela habitualidade que são pagas, vão continuar sendo salário. Tudo bem? Então essas verbas que você tem aí no pagamento mensal ou quase que mensal, ou seja, um pagamento habitual, você vai acabar tendo a natureza salarial do mesmo jeito. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, o parágrafo 2º também mudou muito. O parágrafo 2º, ele traz quais são as verbas que são indenizatórias. E aí vocês vão perceber o quanto que o legislador quis aumentar. Lembra daquilo que a gente conversou. A ideia do legislador era diminuir as verbas salariais
e aumentar as verbas indenizatórias. Porque se eu aumento o verbo indenizatório, o que eu faço? Eu diminuo o custo da empresa. E aí, supostamente, o legislador não falou que vai diminuir o custo e a empresa vai aumentar o lucro. Ela vai aumentar o salário do empregado. Essa é a ideia do legislador. Que, como eu disse para vocês, a gente não tem muita condição de saber se vai vingar ou não. Tudo bem? Agora, olha só, o que o legislador me coloca no parágrafo 2º. Ele diz que não vai ser salário. A ajuda de custo. O que é uma ajuda de custo? É aquilo quando você vai, por exemplo, mudar. Eu estou aqui em Jundiaí, mas eu vou mudar para São Paulo. Você está indo a trabalho, então não é você que vai ter que custear essa sua mudança. Se você for porque você quer, tudo bem. Você vai ser pago, mas você está indo a trabalho, a ajuda de custo é o seu patrão que paga. Ele não está te pagando aquilo pelo seu trabalho. Ele está pagando aquilo para você trabalhar. Uma indenização, de fato. A ajuda de custo sempre foi indenizatória. Até aqui não mudou. Tá? Qual foi uma alteração que a gente teve com a medida provisória que já caducou? É que a medida provisória limitou em 50%. Então, por exemplo, se o seu salário é R$1.000, a sua ajuda de custo para ser indenizatória, pela medida provisória, seria só 500. Qual de vocês consegue fazer uma mudança para São Paulo com R$500? Acho que até um carreto vai custar mais do que isso. Então, vejam, a lei, a reforma, não limitou a 50%. A medida provisória limitou. Caducou, agora não tem mais essa limitação. E, respeitosamente, os que pensam em contrário, não vejo motivo para limitação. Porque, a depender do custo de uma reforma, vai ser maior do que o salário que a pessoa recebe. Tudo bem? Então, ó, ajuda de custo, indenizatório. Auxílio alimentação. O que é auxílio alimentação aqui, pessoal? Só para vocês compreenderem. É o dinheiro que você vai receber para você poder comer. Ali, perto do seu trabalho. Pô, eu dou aula ali perto da Paulista. Vocês já viram para quanto está o salgado perto da Paulista? Quanto é? O quê? Uns 5, 6 reais. E você vai doido lá para pegar um enroladinho. Aqui fala enroladinho também? Tem lugar que fala joelho. Não é joelho que joelho no Rio. Ah, não, mas aqui você vai. Vou adaptar, gente, desculpa. Você vai comprar uma coxinha de queijo. Que eu já provei que uma vez a Janaína se deu ao trabalho de fazer e comer no meu aniversário, que ela tinha aula comigo lá em São Paulo, levou uma bandeja de coxinha de queijo, que eu perdi 20 minutos da aula só comendo. Mas enfim, você vai lá comprar uma coxinha de queijo. E aí você vai gastar coxinha de queijo, você vai comprar um refrigerante que deve estar para base de uns 5 reais, e ali num lanchinho você já gastou 10. Imagina você pegar o prato feito. Lá na Paulista o prato feito é quase 20. Com refrigerante. Se você pegar refresco, aquele tanque de 1 litro que você faz em 3, aí fica aquela beleza, aí ainda vai mais barato. Como é que uma pessoa que recebe R$1.200, R$1.000 por mês vai gastar aquilo? Não vai. Aí por isso que ela recebe o quê? Auxílio alimentação. E aí com esse auxílio alimentação, ela consegue manter os R$1.000 e poucos que ela ganha por mês e vai lá e consegue se alimentar perto da casa, perto do trabalho. Tudo bem? Por isso que ele vai ser indenizatório. Depois eu tenho aqui diárias para viagem e os prêmios. Diária para viagem é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma viagem a trabalho, imagina, você vai ter que pagar o seu transporte, você vai ter que pagar o seu hotel. Aí você recebe uma diária. Veja, sabem qual que é a diferença do reembolso de despesa para diária? Reembolso de despesa você precisa comprovar. Ok? Então o Dr. Branco chega e fala assim, vai ter que ir lá para Fortaleza para fazer uma audiência. Ok. Ele pode fazer reembolso de despesa. Então você comprova tudo que você gastou. O que você gastou de comida, o que você gastou de hotel, o que você gastou de tudo. E aí ele vai pegar a nota e vai te reembolsar. Mas ele também pode adotar o sistema de diária. O sistema de diária é valor fixo. Olha, a minha diária é R$300. De repente você pode pegar um hotel por R$300, come num lugar mais baratinho por R$300 e tudo mais. Como você também pode arranjar uns amigos lá em Fortaleza, ficar na casa dos amigos, leva miojo, leva bolacha maisena, leva algumas coisas assim. Não gasta nada e embolsa os 300. Mas de qualquer forma, seja no reembolso de despesa, seja na diária, ele não está pagando aquilo pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho você vai ganhar o salário. Ele está indenizando as suas
despesas. Você pode até ter um lucrinho enquanto você lida com a diária, mas isso não vai desnaturar o fato de que aquilo é uma indenização. Até aí, tudo bem? Ótimo. Qual que é o meu grande problema aqui? Prêmio. Porque a lei coloca expressamente agora aqui que o prêmio é indenizatório. Tudo bem? Vocês já viram alguém ganhar o prêmio da Mega Sena aqui no Jundiaí? Não. E da Quina? Eu tenho uma tia que ela passa direto, ela joga, nossa, toda vez que eu vou lá pro Uberaba, eu tenho que ir com ela na casa do Teca, porque ela fica jogando esse negócio de prêmio. E é difícil você ver, né? Porque o prêmio é uma coisa que você recebe excepcionalmente. A pessoa ganhou o prêmio da Mega Sena. Uma vez eu ganhei um prêmio, pronto, eu ganhei a rifa de São João. Lá na comunidade, estavam fazendo uma rifa para a gente poder ajudar lá no Bazar de São João, eu ganhei o prêmio. Você ganha o prêmio todo ano? Duvido, não é possível, só se você for muito sortudo. Porque prêmio é uma coisa excepcional. Aí eu já disse para vocês uma coisa que muitas empresas faziam. Ao invés de ela pagar comissões, o que ela faz? Ela paga prêmio. Ela muda o nome. Porque prêmio é uma coisa excepcional. Não é uma coisa habitual. Prêmio você ganha excepcionalmente. Olha só. Eu achei que digo assim. Se você fizer de 1 a 50 vendas, você ganha R$200. Se você fizer de 51 a 100 vendas, você vai ganhar R$400. Se você fizer de 101 vendas até 150, você vai ganhar R$600. Isso não é uma coisa excepcional que eu estou falando? Não. Eu estou criando um parâmetro de vendas da pessoa. Então, a depender de quanto ela consegue bater de venda, ela vai ganhar um valor X. Isso parece uma coisa habitual para vocês ou parece uma coisa excepcional? Pode até ser que excepcionalmente no mês a pessoa bata aquela última faixa e ganhe 1.000. Nos outros meses ela ganhou 200, ela ganhou 300, ela ganhou 400. A faixa que ela está batendo é uma coisa. Às vezes você pode bater a segunda faixa esse mês, no próximo a terceira e nunca mais atingir a terceira de novo. Mas esse pagamento não é por nada excepcional que você está fazendo, é pelo seu trabalho. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nisso, a reforma foi boa para o trabalhador. Nisso, a reforma vai resolver muito. Sabe por quê? Porque a gente não tinha uma definição do que era prêmio. A lei não falava o que era prêmio. Aí a gente ficava com essa discussão que eu contei para vocês lá no início. Agora não. Agora o parágrafo 4º me coloca exatamente. Olha o que é prêmio aqui, pelo meu parágrafo 4º. Considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, de serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. Agora está dito, é uma liberalidade que você vai receber porque você conseguiu um desempenho superior ao que ordinariamente é esperado. De repente você pode até colocar dentro dessas faixas, daí você me diz assim, olha, e a pessoa que mais vai ganhar, a pessoa que mais conseguir fazer venda, vai ganhar uma viagem para a praia no fim do ano. Aí eu não estou falando uma coisa que é ordinária, que você vai ter todos os meses. Eu vou esperar o ano inteiro para ver quem teve mais, daí aquela pessoa que passou daquilo que foi ordinário dentro do grupo vai ganhar a tal da viagem. Vai ganhar esse prêmio. Isso é prêmio. Por isso que eu costumo dizer que a lei trabalhista ela não vai fugir daquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Porque quando você fala que você ganhou um prêmio para alguém, nossa, eu recebi um prêmio hoje. Não é todo dia que você ganha um prêmio. Assim como não é todo mês que seu patrão te paga um prêmio. Tudo bem? Eu vou chamar a atenção, mais uma vez, para duas coisas que estão aqui no parágrafo 4º. Tudo bem? Uma, eu só vou enfatizar porque eu já acabei de dizer. É a questão de que é acima daquilo que ordinariamente se espera. Então, cuidado com aqueles pagamentos mensais porque a pessoa bateu meta. Se a pessoa está batendo a meta, se a pessoa está ali mensalmente batendo a meta e recebendo aquele valor, aquilo não é nada de extraordinário. E tem uma outra palavrinha aqui que é muito importante, que passou batido talvez para muitos de vocês. Diz assim, ó, consideram-se prêmios as liberalidades.
que é liberalidade? É aquela faculdade, aquilo que você chega e fala assim, olha, eu estou te dando. Eu estou te dando a viagem porque você foi a pessoa que mais vendeu. É aquela hora que você está numa bandeja de coxinha, sobrou e você fala, não, pode levar. Não é liberalidade minha, leva a coxinha. Lá você sai feliz da vida e congela para comer depois. Eu faço muito isso. Moro sozinho, então você abre meu freezer, tem coxinha, tem pão de queijo congelado, tudo que vai sobrando, eu vou colocando lá. Aí, pessoal, isso é uma liberalidade. Então eu vou te fazer uma pergunta. Se eu chego e digo assim, olha, empregado, você vai receber um fixo de R$ 1.200 por mês, tudo bem? Ah, que legal. Mas olha, por força do nosso contrato de trabalho, a depender da sua quantidade de vendas, você vai receber um determinado valor. De tanto a tanto recebe 200, de tanto a tanto 400, de tanto a tanto 300. Mas nós vamos dar o nosso lei de prêmio. Eu pergunto para vocês, isso é uma liberalidade do empregador? Ou é uma cláusula contratual de um pagamento que a pessoa vai receber mês a mês? Perceberam? Prêmio não está dentro de... Eu posso até fazer um contratinho dizendo assim, olha pessoal, a gente vai colocar aqui que quem vender mais vai ganhar a viagem no fim do mês. Tudo bem. Não é uma prestação que você vai pagar habitualmente para o empregado. É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a lei chama o prêmio de liberalidade, a lei quis fugir dessa ideia de confundir prêmio com comissão. Tudo bem? A lei quis fugir disso daí. A lei quis mostrar, é excepcional. Fechado? E o Temer foi mais excepcional ainda. Por quê? Porque ele fez um parágrafo 22. A gente começa com o parágrafo 4º. O parágrafo 4º é esse que eu li para vocês. Mas se você pegar o parágrafo 22 da medida provisória 808, ela diz assim: consideram-se prêmios as liberalidades, manteve a ideia de liberalidade, concedidas pelo empregador até 2 vezes ao ano. Em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, empregado, grupo de empregados, o resto é tudo a mesma coisa, tá? Em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. Então, olha só. Para ninguém ter a mínima da mínima dúvida, o que a medida provisória fez? Ela não ficou só no parágrafo 4º. Ela me vem com o parágrafo 22 dizendo que para ser prêmio, a distribuição tem que ser no máximo 2 vezes por ano. No máximo. Tudo bem que vai ter empresa que vai começar a juntar as comissões. Eu já vi isso numa grande empresa que era uma imobiliária lá em São Paulo. E era imobiliária de luxo. Coitado, o trabalhador recebeu 2 vezes ao ano só, juro. Ele recebia assim, um salário de R$ 1.000. O cara era corretor de imóvel. Mas era assim, eram imóveis de mais de milhões. Pra vocês terem uma ideia, um dos imóveis que ele estava pedindo a comissão no processo, ele foi vendido a 30 e poucos milhões de reais. E aí a discussão era até que ponto ele participou da venda para ver as comissões. Não era baratinha a comissão que ele ia receber ali, não. Enfim, o que a empresa fez? A empresa pagava R$1.000, R$2.000, mensal todos, bem baixinho. E aí, uma vez por ano, pagava uma participação dos lucros, que eu me lembro que uma última dele foi de R$500 mil. Fantástica a ideia da empresa. Aí a empresa vai conseguir mascarar até aqui. Porque a empresa vai chegar e falar assim, não, mas era uma vez só por ano. O salário dele, R$2.000. E o bônus? 500. Essa ideia do até 2 vezes por ano está lá na PLR, está na lei da PLR. Porque a participação em lucros e resultados ela é distribuída no máximo até 2 vezes por ano. Porque senão não deve ser. Você está pagando PLR todos os meses, pode não ser uma PLR, pode ser um salário. Mas se tiver na norma coletiva, o TST aceita. Tudo bem, isso aconteceu com a Volks. A Volks não deu reajuste em um determinado ano, deu um reajuste bem baixinho e dividiu a PLR mensal. Para quem olhar e falar, puta, mas será que isso não é um reajuste que não deixou de dar lá? Mas o TST validou. Perceberam por que eu comecei com aquele primeiro slide? Porque não tem como a gente fugir, quando a gente fala de salário, da ideia de habitual. Porque salário é aquilo que você ganha para o seu sustento. E se você ganha para o seu sustento, eu não posso contar com aquilo 1 vez por ano, ou 2 vezes por ano. Eu conto com aquilo todos os meses.
Tem até alguns com gratificações, comissões, você pode receber até a cada 3 meses, não tem problema, mas você garante que precisa daquilo habitualmente. Tudo bem? Fechado? Então, essas situações em pagamento de salário, elas vão impactar. E eu vou dizer para vocês, onde mais a reforma vai impactar nesse ponto é exatamente na situação dos prêmios. Tá? Porque a ideia de você tentar mascarar a natureza de uma verba, jogar que é indenizatória quando ela na verdade é salarial, sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Sempre. Hoje é difícil você ver alguém que ganha um salário de mais de 5 mil reais. Bata uma aposta. 60% de chance que a pessoa virou PJ. Mais 5 mil reais, ao invés de pagar 15% de imposto de renda, o que a pessoa faz? Vira PJ, cai no Simples e fica com 5 mil reais menos 6%, é aquele valor que ganha. Mas fica sem previdência, sem FGTS, sem nada. Sempre existiu e sempre vai existir. Não vai parar. Porque isso não é só no Brasil. É dentro de uma lógica empresarial. Sempre você vai tentar. Há uns anos atrás era cooperativa. Vocês lembram? Na década de 90, início dos anos 2000, não existia PJ, existia cooperativa. Tinha empresa que funcionava, já joguei o caso de uma escola lá em São Paulo, que a escola inteira era cooperativada, mas tinha um dono da cooperativa. Não eram efetivamente cooperados. Então isso sempre existiu, sempre vai existir. O que a gente mais tem de discussão hoje em dia dentro dessa parte da natureza salarial vai ser isso daqui. E vão ser essas situações de aluguel de moto, aluguel disso, as despesas quando você pede que o trabalhador use um bem que é dele para poder trabalhar. Os riscos do negócio correm por conta do empregador. Mas nada impede que ele diga, olha, trabalhador, você vem trabalhar para mim, você vai usar o seu carro. Tudo bem, desde que eu te indenize a despesa que você vai ter com o carro, não tem problema. Que em princípio o patrão teria que te dar o carro. Tudo bem? Fechado. Então, a reforma, ela pode até ter alterado a legislação nesse ponto, mas a ideia da habitualidade dificilmente ela vai alterar. Por quê? Porque isso vem de um conceito de salário. Salário é mensal. Salário é, vou tirar a palavra mensal, salário é habitual. Fechado. Vou fazer aqui algumas ponderações sobre a equiparação salarial. Porque a equiparação salarial, ela vai existir sempre para poder corrigir a isonomia de salário. Tá bem? Sempre. Isso daqui é uma premissa do mundo todo. Você não pode ter diferenças salariais. É que a gente ainda lida muito aqui no Brasil só com essa ideia da equiparação salarial. Com a ideia de que eu tenho 2 pessoas fazendo a mesma coisa e elas estão ganhando de formas diferentes. Pela isonomia, elas têm que ganhar a mesma coisa. Tá? A gente ainda está discutindo isso daí aqui no Brasil. Eu digo isso, sabe por quê? Porque se você for, por exemplo, lá para a Europa, dificilmente eles estão discutindo a equiparação salarial na empresa, porque isso não acontece. Em princípio, se você é contratado da empresa fazendo aquilo, você vai ganhar a mesma coisa. O problema deles agora está sendo a isonomia salarial na União Europeia. Porque só para vocês terem uma ideia, isso a gente não tem no Mercosul. As empresas, quando elas contratam um trabalhador de fora, elas são obrigadas a respeitar, a pagar somente o salário mínimo do lugar. Então, por exemplo, eu estou na Alemanha, eu vou construir uma ponte na Alemanha. Se for contratar o trabalhador alemão, eu tenho que pagar o salário mínimo da Alemanha e mais todas as gratificações e todos os direitos da lei alemã. Mas se eu contratar uma pessoa lá da Albânia, eu sou obrigado a pagar o salário mínimo da Alemanha. Mas eu não sou obrigado a pagar todos os outros penduricalhos adicionais e tudo mais que a lei alemã prevê. Aí eu posso aplicar a lei da Albânia. Então o que está acontecendo? O trabalhador do país rico está perdendo emprego. Por quê? Porque eles só estão contratando gente dos países mais pobres. E aí está uma briga agora na Europa para poder fazer uma isonomia de remuneração. A gente ainda não chegou aqui. A gente ainda está discutindo da pessoa que está na mesma empresa fazendo a mesma coisa e que está ganhando valores diferentes. Tudo bem? O que a gente teve de mudança aqui, basicamente? Na nossa prática, são esses 2, o primeiro e o último. Prestígio ao tempo de serviço. Porque a gente sempre teve o seguinte, quanto mais tempo você está na função, você pode ganhar mais. Isso é razoável. Pô, eu estou há 10 anos trabalhando nessa função, você entrou agora. Você vai ganhar a mesma coisa que eu que estou aqui há 10 anos. Só que a gente sempre tinha o requisito de 2 anos na função.
Então, assim, a partir do momento que você está na mesma função há 2 anos, você pode ganhar mais. Agora a gente tem 2 análises. Se você está na mesma função há 2 anos, você pode ganhar mais. Mas se você está no emprego há mais de 4 anos, você também pode ganhar mais. Tá joia? Então vamos imaginar. O doutor tem aqui, por exemplo, no escritório, uma pessoa que começou como secretária, fez o curso de Direito, 5 anos de curso de Direito, depois fez uma especialização e depois ficou contratada como advogada. Está aí há 6, 7 anos na empresa. Como advogada, acabou de entrar. Tá ok? Às vezes um outro advogado que acabou de entrar está ganhando menos. Ele vai chegar e falar assim, mas peraí, nós 2 acabamos de entrar. Nós 2 somos advogados. A diferença da gente na função é pequena. Aí o doutor Bruno vai falar, poxa, mas peraí, a advogada ela está aqui há pouco tempo, mas olha, aqui no emprego já está quase 10 anos. Como é que eu vou fechar os olhos para isso? Essa é a ideia da reforma. A reforma não quis olhar apenas essa diferença que tem na função. A reforma quer olhar, cadê a sua carteira assinada? Quanto tempo você está junto nessa empresa? Nós vamos também prestigiar. Você pode ganhar mais. Ainda que você esteja no meio, com pouco tempo de diferença na função, mas se no emprego, se no tempo de serviço você tiver mais tempo, você pode ganhar mais. Tudo bem? Outra situação, trabalho concomitante. Sabe o que eu percebo? Olha, não é crítico aqui, tá? Às vezes eu vejo assim, eu pego uma ação, o fulano que está pedindo equiparação para o Beltrano. Tá, legal. Mas você trabalhava lá junto com o fulano? Não trabalhava no período. Mas como assim? Não, eu trabalhava na... Vou dar um exemplo de bancário que eu já tive. A pessoa trabalhava numa agência lá no fim da Zona Sul. E a outra trabalhava numa agência lá quase por início da Zona Norte. Você já se viu? Não, nunca vi fulano. Porque eu queria saber, queria fazer no depoimento qual era a diferença da função. Não conheço nunca. É que na verdade o que acontecia? O mesmo escritório já tinha uma outra ação e sabia que aquele fulano recebia um pouco a mais e fazia o pedido. Tudo bem? Agora a reforma trabalhista mudou. Porque como é que funcionava antes? Você podia receber a mesmo valor, você tinha direito a essa equiparação salarial, se você trabalhasse na mesma cidade, no mesmo município. Então, é aquilo que eu falei, o fulano que está na zona sul de São Paulo e o outro que está na zona norte de São Paulo estão no mesmo município. Tem direito? Tem. Não estou dizendo que não tem. Agora mudou. Agora o artigo 461 exige que as pessoas trabalhem no mesmo estabelecimento. É justo ou não é? Como eu disse a vocês, isso é uma coisa que alguns vão dizer de justíssimo, outros vão dizer de jeito nenhum. A gente teve um problema de equiparação salarial há uns anos com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal fez uma divisão em agências A, B e C. Não era pela localidade, era pelo tipo da agência, porque a Caixa falava assim, uma pessoa que trabalha na agência Caixa Econômica Federal na Avenida Paulista vai trabalhar muito mais do que a pessoa que trabalha naquele extremo da Zona Sul de São Paulo. Porque a movimentação financeira ali na Paulista é maior, o fluxo de pessoas é maior. E aí eles fizeram toda uma análise, contrataram uma empresa estrangeira para poder olhar e classificar as agências por esse nível de dificuldade. Não era mais o lugar, era a agência. E às vezes uma agência que não dava nada por ela era um trabalho enlouquecedor, porque ali tinha muita empresa, tinha muita gente que tinha muito dinheiro para tudo mais, e ali era um volume enlouquecedor naquela agência, então ela estava classificada como A. Aí eu não tinha mais o valor do meu salário, não era pela cidade que eu estava, podia variar dentro da mesma cidade. Tudo bem, não em cidades tão pequenas isso não mudava tanto, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, variava muito. Isso é um modo de eu mostrar para vocês que, para muitas pessoas, esse novo requisito do estabelecimento traz mais justiça. Que às vezes a lei, apesar de ser o mesmo empregador, mas se forem unidades diferentes, o nível de trabalho, o nível de estresse pode ser diferente também. E aí justifica quem está numa situação pior ganhar mais. A Caixa Econômica, por exemplo, falava, eu preciso... a Caixa Econômica, por exemplo, ela falava a questão de atrair. Às vezes... Era uma agência da Caixa lá no interiorzão do Brasil. Ela tinha que colocar como A.
porque senão ninguém ia querer ir para lá. Então ela jogava, ela fazia análise inclusive da situação do lugar para poder fazer com que algumas pessoas quisessem estar ali e ali ficar. Senão ficava aquela alta rotatividade na agência, cada um ficava e assim conseguia, já mudava. Tudo bem? E agora também, pessoal, com uma alteração quadro de carreira quando a empresa tem, a gente dizia assim, se você tem quadro de carreira, não precisa mais, você não pode pedir equiparação. Tem quadro de carreira, vai olhar o quadro de carreira. Talvez você esteja errado seu posicionamento no quadro de carreira, mas você não vai pedir equiparação. Você vai pedir um novo enquadramento. Se é um quadro, você vai mudar o enquadramento. Você não vai falar, eu estou na posição C, mas eu quero ganhar o salário do A. Você vai ter que me comprovar que você está na posição A. Fechado? Antes exigia-se homologação pelo Ministério do Trabalho. E falava que tinha que ter promoção por merecimento e por atividade. Agora não. Agora basta ter quadro de carreira. Não precisa nem ser homologado, pode ser só promoção por merecimento, pode ser só promoção por atividade. Ficou mais prático para o empregador. Em muitos pontos a reforma trabalhista ela foi assim, pessoal. Ela não muda, pois nessa parte do quadro de carreira, ela continua dizendo que o quadro de carreira exclui, mas ela afasta um pouco os requisitos. Ela facilitou a vida da empresa. Tudo bem? Tem outros pontos que ela dificultou. Por exemplo, se você for olhar as gorjetas, vocês já viram as diretrizes das gorjetas? Eu ia ficar 2 horas falando só de gorjeta aqui com vocês, daí eu sei que não ia dar tempo. Mas assim, hoje em dia está tão difícil você lidar com a gorjeta, que com certeza vai ter empregador que daqui a pouco vai chegar e falar assim, olha, é o seguinte, acaba com a gorjeta, deixa que eu aumento o salário. Porque, às vezes eu já vi muito dono de restaurante chegar para mim na hora da audiência e falar assim, doutor, quer saber? Eu vou parar de pagar, vou acabar com esse negócio de gorjeta e aí eu quero ver. Fica à vontade, não tem problema você parar de pagar. Mas pergunta se algum dono de restaurante quer parar de ter o sistema de gorjeta. O salário fixo do garçom é baixíssimo. E eu já fiz caso, por exemplo, do garçom como é que é o nome daquele restaurante? Família Montinho. Os caras tiravam, né? Tá? Eu tô falando de um processo que foi há 4 anos. Eles tiravam R$3.500 a R$4.000 por mês. De salário era 1.000. O resto era gorjeta. Só que eles não... então tá bom, quer parar de cobrar gorjeta na nota? Tudo bem, então mantém meus 3.500. Isso vai gerar despesa para o empregador? Lógico que vai. Porque ainda que o empregador possa tomar alguma condenação na Justiça do Trabalho lá na frente, mesmo assim para ele no campo geral fica mais barato. Mas tem muita gente que já está dizendo, olha, ante o risco de todo esse trabalho que está tendo das gorjetas, é mais fácil tentar abandonar e aumentar um pouquinho o salário e deixar que os clientes, se quiserem, deem o valor em dinheiro. Meu pai era muito assim, ele não pagava nunca gorjeta na nota, que ele achava que não ia repassar. Ele chamava o garçom e dava o dinheiro. O problema é que daí aquele coitado lá da cozinha nunca ganhava, né? Porque você só dava a gorjeta para quem estava ali servindo. Fechado até aqui, pessoal? Ótimo. Como eu sei que a gente tem que abrir para as perguntas, eu vou colocar aqui essa parte das novas figuras salariais. Isso. Essa parte das novas figuras salariais, quando a gente trata do acúmulo de funções e da comutatividade. Tá? O que acontece, pessoal? Você normalmente está acostumado a contratar um empregado. Olha, você vai fazer tal coisa. Aí você pega a carteira de trabalho da pessoa e você vai dizer qual é a função da pessoa. Até aí tudo bem. Só que o problema é que hoje a gente está num mundo que a gente está exigindo um trabalhador que é multifuncional. Vocês já ouviram falar na multifuncionalidade? Talvez aqui vocês não lidem tanto com isso, porque multifuncionalidade está prevista na lei dos portos. Então, mais que lida com o porto. Mas enfim, o nome já diz. Você quer um que faz tudo. Um trabalhador multifuncional. E é errado isso? Não, de maneira alguma. É a organização empresarial. Às vezes eu não preciso contratar uma pessoa para contratar uma pessoa específica para uma função. Eu posso contratar 4 pessoas que vão fazer as 4 funções. Ao invés de eu contratar aqui elas 3, cada uma com uma função, eu posso já contratar as 3 para fazer as 3 funções. É bem melhor. A hora que uma tira férias, não vai cair a produção. As outras 2 vão estar ali para fazer também. Então, esse trabalhador multifuncional, esse trabalhador que
que faz um pouco de tudo, é uma realidade, é uma exigência do mercado. Não tem nada demais você fazer isso. De maneira alguma. A lei trabalhista prevê só 2 hipóteses para o acúmulo de função. Na lei, a lei só prevê 2 hipóteses para o acúmulo de função. Quem é vendedor, tá? Na lei do vendedor tem uma possibilidade de acúmulo de função. E quem é radialista, quem trabalha em rádio e em TV. Só. Você fala, poxa, mas tá certo isso daí, mas e o resto? O resto você consegue resolver aqui, numa coisa que a gente chama de comutatividade. Para quem não é da área jurídica, eu vou explicar, é um jeito mais simples. Tá? Lembra que eu te falei que salário é oneroso? Então o que é o salário? É uma contraprestação. Eu faço uma coisa para você, te dou uma prestação, que no caso é o meu trabalho, você faz uma coisa para mim, que é pagar o salário. Até aí tudo bem? Ser oneroso é isso. Eu te dou de um lado, você me dá do outro. Se eu faço um serviço voluntário, ele é gratuito, não é oneroso. Eu só te dou o meu trabalho, você não me dá nada, você me dá um abraço, muito obrigado. Tudo bem? O que é comutativo? Comutativo é eu saber o que cada um vai me dar. Então eu chego para você e digo assim, olha, você vai fazer o trabalho X. Então você vai ser, por exemplo, operador de supermercado. Tudo bem? Ah, legal, você é operador de supermercado? Vou. Quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar R$ 1.200 para ser operador de supermercado. Ah, que bom. Então eu sei que eu vou ser operador de supermercado e que eu vou ganhar R$ 1.200. Isso é comutatividade. Para que eu vou trabalhar? Operador de supermercado. Quanto que eu vou ganhar? 1.200. Cada um sabe o que o outro vai fazer. O que eu não eu dizer que quebrou a comutatividade, rompo com isso daí? É quando eu te falo que você vai ganhar tanto para fazer uma coisa, e aí eu começo a te dar muitas outras coisas para fazer. Aí a balança que estava assim, ela vai mudando. Ela vai ficando assim. Perceberam? Esse é o problema. O problema não é eu anotar uma função na sua carteira de trabalho e você fazer outras coisas. O problema é combinar um valor para você por esse trabalho e eu começar a aumentar o seu trabalho. E ó, o seu salário está o mesmo. Aí a balança começa a pender. Aí você chega na Justiça do Trabalho e fala, Justiça, ó, tem alguma coisa errada aqui. Perceberam? A gente não tem lei sobre isso. A gente só tem a lei do radialista e a lei do vendedor. Mas essas ações, elas estão chegando. Essas ações, elas estão vindo. Aqui vocês advogam mais para o trabalhador ou para a empresa? Tem alguma? Mais empresa. Mais empresa. Então, assim, com certeza vocês devem receber em 10 ações, cada 3 ações deve ter um pedido desse daqui. Eu me lembro, só para vocês terem uma ideia dessa ideia desse ponto da comutatividade, um cara que trabalhava na Honda. E aí ele falava que ele foi contratado para ser vigia. Vigia, legal. Vamos lá. Só que ele pediu um adicional de acúmulo de função. Por quê? Porque ele falou que além de vigia, ele falava que ele foi contratado para ser porteiro. Mas que além de porteiro, ele exercia a função de vigia. Ele tinha que fazer rondas pela empresa, do lado de dentro e do lado de fora. E quando chegava veículo de madrugada, ele tinha que abrir o portão, receber, ele dava nota de recebimento do veículo e tudo mais. Eu me lembro que no depoimento dele, de tudo que ele fazia, deu 3 linhas de depoimento na ata, de todas as coisas que ele fazia, além de ficar ali na portaria. Bom, quanto você ganhava? Ganhava tanto. Eu, pelo menos no meu julgamento, eu matei com uma pergunta. Eu falei, eu queria só saber uma coisa. Quando eles te contrataram, eles falaram que você ia fazer tudo isso? Ele falou, falaram. Pronto. Não importa o que está na carteira de trabalho dele, mas quando falaram que iam pagar X, ele falou o quê? Olha, eu vou receber X, mas você vai ficar com o porteiro, você vai ter que fazer ronda do lado de dentro, você vai ter que fazer ronda do lado de fora, você vai ter que isso, você vai ter que... Ok. Pactuou, ponto. Não cabe a mim mudar. Percebeu? Eu já tive vários casos da pessoa, voltar no caso do operador de supermercado. Sou operador de supermercado. Ah, legal. Só que eu também fazia a função de operador de caixa. O operador de caixa ganha mais.
O operador de supermercado, ele está lidando no supermercado. O operador de caixa lida com dinheiro. Muitas vezes ganha quebra de caixa, então o valor, a responsabilidade é muito maior. Ah, tudo bem. Aí vamos lá ver as testemunhas. Ele era operador de caixa? Era. Mas como que era operador de caixa? Ah, às vezes quando faltava alguém, ele ia lá. Às vezes quando o fulano ia lá no... alguém pediu para ir no banheiro, ele ficava ali no caixa. Então vamos lá. Não tem lei, tá? Não tem nenhuma lei tratando especificamente sobre isso. Vamos para a balança da rotatividade. Olha, você era operador de supermercado para ganhar tanto. Mas será que só para você sentar no caixa quando seu colega vai bem ali no banheiro e já volta, a balança cai tanto assim? Muda tanto assim para você chegar e dizer assim, eu vou te dar então não sei quantos reais a mais? Eu que penso que não. Aliás, a doutrina coloca que pequenas substituições não vão dar um acúmulo de função. Aliás, tem uma súmula, que é a súmula 159, que diz que uma substituição eventual, como no dia que alguém folgou, não vai dar direito ao pagamento de salário. Porque, pessoal, é uma coisa que acontece. A gente não pode engessar o mundo do trabalho a ponto de eu dizer que se você ficou 1 hora fazendo aquela função, computa o valor de 1 hora daquele salário. Acontece. Não tem jeito. Vai ter vez que eu vou ter que fazer uma coisinha um pouco mais pesada do que eu estou acostumado para quebrar o galho um pouquinho ali. A empresa precisa ter isso. O trabalhador também vai ter. Não é nada que vai mudar a balança. Agora, já fiz também uma outra vez, um tal de operador de supermercado, aí vem a testemunha, não é dele, a testemunha do supermercado, que confirma que em média 4 horas, ou seja, era tipo assim, metade, na parte da manhã ele ficou como operador de supermercado, e na parte da tarde era operador de caixa. Ó, peraí. Aí já muda um pouquinho. Era metade da jornada, não era uma coisa assim para quebrar o galho, não era uma coisa para auxiliar, não. Eu te coloquei, ao invés de eu contratar um outro operador de supermercado, eu coloquei você. Aí a coisa já muda de figura. Isso gera muita subjetividade? Olha, até que vem a lei, infelizmente gera. Mas o melhor raciocínio para a gente poder ter isso daí é a questão da comutatividade. E esse que é o ponto. Vocês podem perceber que vocês vão ter 2 tipos de julgamento nesse tipo de situação, inclusive dentro do TST. Vai ter um julgamento mais legalista que vai dizer assim, não tem lei, portanto não tem direito. Só que vai ter aquele julgamento mais assim, olha, peraí, cadê a balança? Vamos para a balança. Se pendeu muito para um lado, a gente vai precisar consertar. Se você contratou a pessoa para fazer uma coisa X, você está começando a dar muito mais coisa para essa pessoa, a ponto de a balança mudar, aí você vai precisar retribuir a mais. Agora eu vou me adiantar que tem uma pergunta que sempre me fazem nessa hora. E eu retribuir a menos? Aquela pessoa, por exemplo, que é operador de supermercado e fala assim, mas eu também fazia limpeza, porque às vezes no meu setor eu estava fazendo uma coisa, eu olhava tinha uma sujeira, eu tinha que pegar um pano e passar. Ou vou dar um exemplo do cara que ajuizou uma ação, ele era técnico em engenharia. Ele ganhava R$3.000 por mês, mais ou menos. E aí ele queria acúmulo de função, porque ele também acumulava função auxiliar de serviços gerais. Aí durante a instrução eu fui ver o que acontecia na empresa, pessoal. Ele era técnico em engenharia, mas no sábado não tinha ajudante. Então, aquele negócio de, nós vamos fazer o serviço ali, então deixa eu pegar o material aqui, vou pegar o material para poder levar, subir às vezes na escada, coisa que o ajudante fazia de segunda a sexta, era ele que fazia no sábado. Então ele pegava aquele material que ele ia usar e ele mesmo levava porque não tinha ajudante. E aí ele queria receber. Só que qual que é o problema aqui, pessoal? Quanto ganhava um ajudante? 900 e pouco na época. Vocês concordam comigo que naquele momento que eles estavam fazendo um serviço que o ajudante receberia 900, ele estava ganhando 3.000? Porque o salário dele era de 3.000. Será que ele teria? Será que mudou muito essa balança? A ponto de eu chegar e falar assim, nossa, você já estava ganhando um salário maior e agora você vai querer um acúmulo com a função menor? A gente não tem nada aqui no Brasil com relação a isso. Em outros lugares tem. Em Portugal tem, na Espanha tem. E lá em Portugal e na Espanha, que são ordenamentos bem protecionistas para o trabalhador, principalmente em Portugal, eles já dizem, você pode até acumular funções que são compatíveis, desde que você receba pela maior retribuição.
Ou seja, já te pagaram pela maior retribuição? Então você não vem pedir um acúmulo por isso. A lei espanhola é no mesmo sentido. Tá? Você já recebia pela maior retribuição, não tem por que você receber a mais. Eu já vi muitas vezes em defesas de empresas ter essa tese, mas às vezes sem um fundamento. Peguem lá no Código de Portugal, artigo 120 do Código de Portugal, do Código Trabalhista Português, tem isso daí. A pessoa pode acumular funções em setores semelhantes, desde que seja a ele aplicado as condições mais favoráveis. Tudo bem? Mas eu vou deixar para vocês explorarem mais todas essas situações em perguntas. Tá? E aí, vou falar um pouquinho aqui da terceirização, pessoal. Porque o que acontece com a lei de terceirização aqui que a gente teve? A lei de terceirização, ela iguala o que o trabalhador terceirizado ganha com aquilo que o trabalhador contratado pelo tomador ganha. Concorda comigo? Então, se eu estou trabalhando aqui no escritório, num trabalho terceirizado, por exemplo, eu sou terceirizado dos serviços gerais, mas tem uma pessoa aqui que faz serviços gerais que é contratada diretamente pelo escritório. Pela lei, eu tenho direito a ganhar a mesma coisa que a pessoa que está contratada aqui. Está lá na lei. Que ótimo. Eu achei ótimo. Eu achei excelente. Eu só achei que a lei não resolveu a situação de quando eu sair desse tomador e for para um outro. Porque pensa aqui comigo. Quanto ganha aqui, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais? Ah, 1.100. Ah, legal. Então eu sou um terceirizado, eu vou vir trabalhar aqui. Quanto que a minha empresa prestadora de serviço tem que pagar? Para mim, 1.100. Porque o contratado final aqui é 1.100. E aí, na hora de vocês fazerem o contrato de terceirização, vocês têm que colocar isso daí no custo. Ok. Aí eu fiquei 6 meses aqui, vou mudar de tomador, vou lá para um outro tomador. Só que aí nesse outro tomador, o valor que pagam é 1.000, não é 1.100. Aí eu falo assim, não, mas eu já estava ganhando 1.100 naquele ali. Porque lembre-se de que o meu patrão não é o meu tomador, meu patrão é quem assina a minha carteira, é a empresa de terceirização. A empresa de terceirização me manda num tomador que o patamar lá é 1.100, 6 meses depois ele me joga num outro tomador que o patamar é 1.000. E como é que fica aquela regrinha que está escrito lá na Constituição que eu não posso reduzir salário? A coisa complica, porque eu vou estar num vínculo ganhando 1.100, 6 meses depois eu vou ter essa redução. Perceberam? Isso a lei não diz. Só que, infelizmente, é o que eu coloco, né? O RH ele vai precisar resolver a situação. O jurídico da empresa vai ligar para o escritório e falar como é que eu resolvo isso daí. Uma das sugestões que eu coloquei na minha tese, inclusive, sobre isso, é que o valor que a empresa paga para poder equiparar ao patamar do tomador deve ser pago em separado. Eu sugeri a criação da lei de uma parcela de equivalência. Ou seja, você pode colocar lá, olha, o seu salário, qual que é o valor do seu salário de carteira mesmo, aquele mínimo que você recebe? 900 e poucos, ok. Aí você vai receber, para poder trabalhar lá, uma parcela de equivalência de 100 e pouquinho. De repente, no outro tomador teu, vai ser uma parcela de equivalência de 50. Porque essa parcela de equivalência, ela vai ser alterada dependendo do seu tomador. Só que o seu salário mesmo não vai poder ser reduzido. Agora, essa parcela vai, porque ela é uma condição, um salário condicionado você estar naquele tomador. Isso foi uma tese que eu defendi, foi uma sugestão que eu coloco dentro da minha tese no doutorado. Por quê? Porque o problema está aí. Os trabalhadores eles vão querer ganhar esse mesmo patamar e as empresas não têm um mecanismo para poder resolver a situação. Então, se você não fizer o pagamento em separado, você nunca mais vai poder reduzir o salário daquela pessoa. Perceberam? A lei não diz, mas nada impede que você faça o pagamento, desde que você coloque como natureza salarial, faça em separado. E qualquer coisa, judicialmente, se um dia esse camarada ajuizar a ação, você levanta essa tese, olha, mas eu tinha que colocar em separado porque era condicionado ao período que a pessoa estava trabalhando ali. Porque se você aumentar diretamente o salário e depois reduzir, é causa perdida. Não tem como. Aí, com certeza, você vai perder uma ação na justiça no futuro. Mas se você desmembrar, eventualmente você ainda consegue alegar exatamente isso. Eu considerei como salário, mas é um salário condição. Tudo bem? Fechado?